Eu estava hoje meditando um pouquinho sobre a passagem do caminho de Emaús, os dois discípulos. E há uma linha teológica que acredita que esses dois discípulos eram um casal. Não sei se é, mas se for verdade, faz muito sentido ser um casal. Porque assim como o primeiro casal que comendo abriram-se os olhos para o pecado, esse casal comendo abriu os olhos para ver a ressurreição, para ver Jesus. Eu não posso afirmar se era um casal, mas tomara que fosse, porque faz muito sentido. Queridos, o que eu quero dizer é que a obra da cruz, ela não terminou na cruz. Na realidade, ela começou na cruz e ela continua através da igreja. Estava em casa meditando hoje, lendo, estudando, depois do café, e a gente, fica mergulhado ali nas escrituras, pensando não só como um pregador, mas vendo as coisas se encaixarem uma na outra, das coisas que Jesus fez e falava. E eu posso dizer para você, e você julga, que a igreja, para mim, ela não é o ponto principal do que Deus está fazendo. A igreja, para mim, é a ação do que Deus está fazendo, mas não é o ponto principal, porque tem muita gente na igreja que não entende o que Deus está fazendo. A igreja, ela deve ser a ação do que Deus está fazendo. A igreja é a ação do que Deus está fazendo. Porque às vezes a igreja pensa que ela vai dominar tudo, vai conquistar tudo e vai governar tudo. A igreja, ela existe para deixar claro a movimentação de Deus. Porque nós, na realidade, nós estamos preparando tudo para que o rei venha e domine sobre tudo. E entendendo que Cristo não está voltando, não está vindo para salvar a sua igreja, ou para salvar a todos. Ele vem para juntar os salvos e destruir quem está destruindo a terra. É pesado falar isso, mas é isso que a Bíblia relata. O Senhor não está vindo salvar a sua igreja. E se eu não entender a primeira vinda de Cristo, é bem provável que eu não estou esperando a segunda. É bem provável que eu estou na igreja por causa de mim, por causa da minha necessidade, não por causa de Cristo. Então é bem provável que eu possa até usar a primeira vinda para encher minhas cadeiras, mas eu não tenho nenhum preparo para esperar a segunda vinda de Cristo. Se nós só focarmos no que Jesus fez na cruz, nós reduziremos o seu governo vindouro. Porque Jesus não está vindo para salvar a sua igreja, Ele está vindo para governar toda a terra com os salvos. Jesus está vindo, por isso que teremos um novo céu e uma nova terra, para quem nasceu de novo. Agora, se eu não tenho nenhuma esperança se eu não entendi a primeira vinda e o propósito dela, eu não tenho nenhuma perspectiva na segunda vinda de Cristo. Porque a obra de Cristo não terminou na cruz, ela começou na cruz. Mas ele disse: está consumado. Essa ideia de estar consumado, ele estava dizendo: a conta está paga. Mas daqui começa. Então salvação não é o fim das coisas, é o começo delas, irmãos. Salvação é o começo delas. Porque Jesus, parece pesado o que eu vou falar, Ele não quer só te salvar. Porque se você acha que Ele quer só te salvar, você não vai trabalhar para salvar também, você não vai trabalhar para mudar a terra, você não vai trabalhar para melhoria. Por isso que eu digo que quem vai prestar conta de tudo que passou pela sua mão, pela sua cabeça, pelo seu coração, é todo mundo, não é só os pastores. Talvez sobre nós, como diz a Bíblia, é um pouco mais, é um pouco maior a pressão. Por quê? Porque por isso que ele diz: não sede vós muitos mestres, porque sobre vós a cobrança é um pouco maior, né? Mas todos vão ter que prestar conta, irmãos. Todos vão ter que prestar conta. E a obra não terminou na cruz, ela começou na cruz, ela continua através da igreja.
E se tu não conheces a ideia original, tu vai andar com Jesus frustrado. Porque esses homens, eles tinham um entendimento até a cruz. A partir da cruz, eles não entendiam mais nada. Por isso Jesus entra no meio deles, eles ficam frustrados. Esses dois homens a caminho de Emaús, eles me fazem pensar o quê? Que trabalhar para Deus sem conhecer a ideia original vai me deixar perdido no serviço, vai me deixar perdido na igreja. Quando você reproduz algo que você não entendeu, eu costumo dizer que a gente só reproduz a ignorância. Por isso é tão necessário que eu entenda, porque senão eu vou adulterar a ideia original. Eu estou aqui porque eu fui salvo por Cristo, mas eu não fui só salvo por Cristo, eu fui reposicionado em governo, um governo que Adão perdeu. E eu preciso ser reposicionado, porque eu corro o risco de ser alguém salvo por Cristo e governado por tudo que me rodeia. Governado pelo medo, pela culpa, pela indiferença, pela necessidade ou pela fartura. Porque tem gente que é governado pela fartura. Eu preciso entender a movimentação original de Deus, irmãos. E para mim, se eu quero entender como Deus faz, eu preciso entender como Deus fez com o primeiro homem.